não sei produzir uma festa. Eu sempre tenho medo de ninguém ir, eu fico meio... Talvez seja um resquício disso. Nada que tenha atrapalhado a minha vida. Entendi. Os aniversários maravilhosos, né? E também já também não fiz muitas vezes, viajei sozinho. Talvez isso também tenha me dado a liberdade de não querer fazer aniversário. Usou aquilo de uma outra maneira. Porque aos 30 eu fui andar nos Lençóis Maranhenses. Então talvez seja... foi uma oportunidade que abriu, né? De tipo, nem sempre você precisa ter um bolo para comemorar o seu aniversário. Pode comemorar só você também, né? Talvez numa outra relação. Com certeza, com certeza. Oi, fala. Não, eu causei a minha própria frustração, porque eu me lembro de uma cena também muito garoto, no Natal. Eu tinha já muita vontade de música, de ter acesso à música, e queria um certo disco de rock, quando eu tinha talvez 8 anos, 9 anos, sei lá. E minha mãe fez o sacrifício, comprou um vinil, naquela época eles eram duros, enormes, uma coisa desse tamanho, vocês não sabem nem direito o que é isso. E ela me deu, e quando me deu, a alegria foi tão grande que eu comemorei fazendo assim, E ele quebrava, gente. Quebrou no meio. Ele quebrava. Fiquei sentado, arrasado, minha mãe crente que tinha conseguido me agradar. E tinha. Tinha, claro. Mas eu acabei com o meu Natal, quer dizer, foi frustrante, mas depois eu resolvi comigo mesmo. Não tinha jeito, né? Não tinha... Olha só, a Adriana tem esse livro aqui, Frustração, e aqui no livro ela faz uma mandala com várias sugestões de como é que a gente vai lidando. A gente separou algumas, porque você apresenta várias sugestões. Então, vou citar alguns para você dar uma dica prática para as pessoas que estão em casa, como é que elas fazem. Ou seja, por que desenvolver a empatia é importante para uma criança, assim como ele? Tá ótimo. Primeiro que você sabe que a empatia, a gente vem com esse chip, né? Com o tempo é que a gente vai desaprendendo. Criança, não sei se vocês viram, ele com a nova amiga, porque já é uma nova amiga. Você fez uma nova amizade, não é? Né? Amiga. Já fez uma nova amiga. Então a empatia é muito natural. Então como que a empatia ajuda a gente melhor? Então, você, por exemplo, se a criança... Oi, Miguel? Oi. É você. Tá se olhando na televisão. Muita distração, né? Então, tá vendo? Tem outras coisas que são mais interessantes aqui do que falar aqui com a tia. Então, tá bom. Então, a empatia, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente aprende que o outro tem outro sentimento, que o outro tem um outro desejo, tem uma outra visão de mundo. E aí a gente relativiza, inclusive, a nossa expectativa. Porque, poxa, de repente ele não está muito interessado em, de repente, ouvir o que eu estou falando. Óbvio, né? Que bom, ele é uma criança muito normal. Então, essa atitude da empatia, que é natural da criança, que a gente precisa continuar treinando, é super importante. Posso falar de outra competência também? Como que a gente vai para o intervalo e a gente fala na volta, pode ser? Porque, olha só, a Miriam entrou na justiça para tentar ser ressarcida desse prejuízo que ela teve, que é uma coisa é aceitar e lidar com a frustração, e outra coisa é o gasto que ela teve, que ela tem que correr atrás, mas até agora o processo não deu resultado, e a nossa produção entrou em contato com o responsável pela casa de festas, que faria o aniversário do Miguel. O proprietário disse que teve o salão por 10 anos e que faliu depois de enfrentar dificuldades como a cobrança de conta de luz, que ele considerou abusiva. Ele disse que está tentando resolver todas as questões judiciais com os clientes da antiga casa de festas. Então a gente tem que aguardar aí para ver como é que fim isso vai ter, porque realmente ela perdeu um dinheiro que ela nem naquele momento nem podia, né? não esperava. Olha só. A gente vai então para o intervalo e a gente volta já com mais bate-papo, com mais música e com o TBT aqui da galera.